Vamos então aplicar o resultado que nós vimos. E nesse exemplo o Stewart pede para determinar a área dessa superfície, que é um paraboloide z igual a x² mais y², que está abaixo do plano z igual a 9. Então o que nós vamos fazer é dividir em pequenos retalhos, aqui em roxos, né? E calcular aproximar esses retalhos por paralelogramos obtidos com vetores tangentes à superfície, ponto a ponto aqui nesse ponto amarelo. Então eu faço nesse ponto amarelo, obtenho esses vetores tangentes com as derivadas parciais da função vetorial de parametrização, e a área então é o produto vetorial desses dois vetores em módulo, é o módulo desse produto vetorial. Então a primeira coisa que a gente deveria fazer seria parametrizar, mas muitos exercícios já vêm com a parametrização pronta, porque a minha superfície já está descrita em função de duas variáveis, x e y. Então eu tenho, por exemplo, como minha função vetorial, ou se eu mantiver o x e y como parâmetros, x e y aqui, eu tenho que o meu z é função deles, x² mais y². Isso significa que a minha função vetorial é r de t, ou r de x e y, tem componentes x, y, e aqui uma função qualquer de x. Então vamos pensar o caso geral, onde isso aqui é uma função de x e y, seja ela qual for, e vamos resolver para esse caso. Depois a gente só aplica o resultado especificamente para essa função aqui x² mais y². Então a partir desse vetor posição nós obtemos os vetores tangentes. Então a derivada do r em relação a x, vamos fazer de verde aqui para manter as cores lá, mas tanto faz, né? Derivada de r em relação a x. Então, derivada de x em relação a x é 1, derivada de y em relação a x é 0, y é constante, né? E aqui basta derivar essa função em relação a x. Estou supondo que exista essa derivada. Então, nesse caso específico, ficou 1, 0 e 2x, que é a derivada de x² mais y². Mesma coisa agora, vetor tangente derivada de r em relação a y. Derivada de x em relação a y é 0, derivada de y em relação a y é 1. Aí eu derivo a função em relação a y, que nesse caso é 2y. Pronto, agora eu calculo o produto vetorial, rx e ry, para então calcular o módulo e determinar a área desse paralelogramo. Em seguida eu vou somar para toda essa minha região desses pontos x e y. Daqui a pouco a gente pode fazer o desenho dessa superfície, né? Mas vamos primeiro calcular esse módulo desse produto vetorial. Produto vetorial, então, desses vetores que a gente acabou de calcular, né? Rx e Ry. Vou calcular como um determinante. Não me lembro da expressão aqui, mas eu consigo encontrar ela como esse determinante aqui, onde as componentes dessa matriz são os vetores da base canônica, as componentes de um vetor e do outro. Tanto faria aqui escrever o verde ou o vermelho primeiro. Eu quero o módulo desse produto vetorial, então não vai fazer muita diferença. Alguns métodos diferentes para resolver esse produto vetorial, mas eu vou fazer um deles que eu prefiro aqui, que é calcular esses pequenos determinantes 2 a 2 e multiplicar pelos vetores da base canônica. Então, por exemplo, aqui, circulando isso aqui, eu tenho esse determinante aqui 2 por 2 que sobrou, que foi a parte que eu não risquei. Vou apagar os riscos para não poluir muito. Mas basicamente ficou ali 0 e fx, 1 o vermelho, 1 derivado fy. É a mesma coisa que
em J. Aí eu posso colocar o sinal de menos que eu coloquei aqui, né? E fazer 1fy, 0fx. Então isso aqui eu vou deixar arriscado mesmo. 1fx, 0fy. E por último o k. Então é 1001. Resolvendo esses determinantes aqui, então o primeiro ficou 0 vezes fy menos fx. Então já vou escrever nesse formato aqui, ó. Menos fx. Aí o segundo já tem esse menos aqui, fy menos 0, então fy. E por último, 1 vezes 1 menos 0. Então, observa que, independente da função que eu tenho ali, o meu z, nesse caso, vai ser sempre 1 ou menos 1 se eu invertesse a ordem desse produto vetorial, né? Aí, calculando o módulo dele, então esse é o produto vetorial. Agora, calculando o módulo do produto vetorial, seria elevar... Bom, vamos escrever aqui direito, né? Rx com Ry seria elevar cada uma das componentes ao quadrado e calcular a raiz. A primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira dentro da raiz. Nesse caso aqui, menos fx ao quadrado, então, independente de ser menos ou mais, né, o que importa aqui é o fx ao quadrado, derivado em relação a y ao quadrado, e o 1 ao quadrado. Nesse caso, tinha o sinal de menos, então eu vou deixar mesmo que ele desapareça depois de eu levar ao quadrado. E está feito o módulo do produto vetorial. Claro que eu preciso calcular para o meu caso específico, né? Então, para o meu caso específico, aqui para o caso específico desse problema, o fx é 2x, então já elevando ao quadrado, então eu vou colocar aqui o 2x, e aqui o 2y, já elevando tudo isso ao quadrado, esse módulo do produto vetorial deu 4x ao quadrado, mais 4y quadrado, mais 1, dentro da raiz. E é isso que eu vou preencher aqui e resolver a integral. Então vamos escrever essa integral. Vou precisar de um pouco mais de espaço aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou botar ele aqui no cantinho. Resolver essa integral, ou escrever essa integral. Integral dupla daquela raiz ali. Vou colocar o 4 em evidência. X quadrado mais y quadrado mais 1 dA, ou dx dy, né? Vamos escrever assim, dx dy. Ao longo da região D. E essa região D, a gente não mapeou ainda para saber os limites de integração. Então vamos voltar e desenhar essa superfície, tentar desenhar, né? Eu até nem preciso fazer o desenho, mas me ajuda a visualizar. Então vou usar o plano em 3 dimensões, x, y, z. E a superfície é um paraboloide. Então o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, substituir y por 0, por 1 e por menos 1. Encontrar essas curvas aqui, né? Ou simplesmente eu tenho circunferências aqui no plano xy com um raio que é raiz de z, por exemplo. Então, isso aqui vão ser várias circunferências ou então, se eu ignoro o y aqui, ó, são paraboloides no plano zx, ou ignorando o x, são parábolas, né? Não paraboloides, são parábolas no plano zy. Então por isso que eu estou desenhando esse
paraboloide aqui, e o limite superior dele é dado por z igual a 9. Então aqui é o z igual a 9. Então para eu mapear essa superfície, eu só preciso do meu x e o y. E o x e y, vou desenhar aqui um plano do lado, x e y. Eu posso obter, a partir das curvas de nível, atribuindo valores diferentes para z, mas são essas circunferências aqui, ó. Sendo que a maior delas é com raio 3, quando z é 9. E todas as demais aqui, até quando z for 0, o raio é 0. Para encontrar esses limites de integração, eu teria que mapear toda essa região. Então essa região pintada de azul aqui é a minha região D, é onde está contido o x e y, é como se fosse a sombra no plano dessa superfície aqui, ó. Então vou fazer pontilhada. Essa sombra no plano x e y aqui. Eu poderia fazer isso isolando o y nessa equação, e daí o limite maior, essa equação é 9 igual a x² mais y². Mas para fazer isso, o y isolado aqui ficaria uma raiz positiva e negativa, daria muito trabalho. Então se eu usasse coordenadas polares, se eu fizesse então, por exemplo, x² mais y² igual a um r², aí o elemento infinitesimal não seria mais um dx dy, seria um r dr dθ, de coordenadas polares. Esses limites ficariam muito mais simples de resolver. Então o meu raio seria desde 0, quando z é 0, até 3, quando o z é 9, que é o z desse limite, que são todos os raios possíveis para eu pintar toda essa região azul. Aí o meu ângulo vai de 0 a 2π. Pronto. Agora fica mais fácil de escrever os intervalos de integração dessa integral. Então repete a integral. Agora com raiz de 4r² mais 1. 4r² mais 1 é r dr dθ. R dr dθ. Então com r de 0 a 3 e θ de 0 a 2π. Aí o problema agora não virou mais um problema de área, né? Virou só um problema de resolver a integral, mas o resultado disso vai ser a área da nossa superfície, que é o que a gente está calculando aqui, né? Que é essa integral aqui de cima. Para resolver isso eu posso fazer uma substituição de variáveis. Então eu enxergo aqui uma substituição, porque se eu faço essa substituição, 4r² mais 1, a minha derivada aparece ali. Então o meu du dr, derivada de u em relação a r, dá 8r. Ou seja, esse meu r dr eu posso substituir por du sobre 8. Então eu vou reescrever essa equação aqui. Agora já estou só resolvendo, né? Já posso usar mais espaço. Divide os dois lados por 8 e multiplica os dois lados por dr. Então essa integral ficou muito mais simples. Vou reescrevê-la aqui. Raiz de u. No lugar de r dr eu coloco du sobre 8. Eu vou deixar o sobre 8 aqui fora. Eu ainda preciso colocar o dθ ali, né? O θ então de 0 a 2π, que é uma integral independente, da que está em roxo ali. Aí seria mais correto eu mudar esses intervalos de integração, né? Então esse 0, que era o r, quando eu substituo aqui, 4 vezes 0 mais 1, dá um u igual a 1. E esse 3, quando eu substituo aqui, 4 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado 9, 4 vezes 9, 36 mais 1.
37. E agora estou integrando então a raiz de u, que eu posso até escrever para ficar mais fácil de integrar, né? U com expoente 1/2. Então esse resultado é a função cuja derivada é raiz de u, é u. O expoente 3/2, né? Soma 1 e divide pelo resultado aqui, 1/2 mais 1. Tudo isso de 1 a 37. Além do 1/8. E a integral de fora, ela é independente, né? Tudo isso é constante para ela. Vou escrever ela aqui do lado. Aqui. De 0 a 2π de θ. Então essa integral aqui é simplesmente θ de 0 a 2π, né? Que é 2π. E a integral de baixo, eu vou reescrever, então eu vou usar esse espaço aqui em cima. U com expoente 3/2, na verdade é u ao cubo dentro da raiz, que é raiz de u ao quadrado vezes u, que é u raiz de u. Fica um pouco mais bonito se eu escrever assim, mas não precisa, tá? Então é 37 raiz de 37 multiplicando 1/8 que estava ali em roxo. Vou fazer um pontilhado aqui, né? Esse 3/2 do denominador aqui pode ficar 2/3 multiplicando, menos substituindo 1 ali dentro, vai dar 1. Tudo isso multiplicado por 2π, né? Então tem uma multiplicação aqui, uma multiplicação pela integral, e depois vai ser 2π. Vou arrastar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Opa! Cresceu. Vamos ver que eu posso simplificar aqui esse 2 com esse 8. Então ficou 1 sobre 12. Que eu já posso dividir e fica 1/6. Π sobre 6. 37 raiz de 37 menos 1. Resultado complicado, né? Mas temos aqui finalmente a área dessa superfície. Então é π sobre 6, que multiplica 37 raiz de 37 menos 1.